Fala pessoal, vamos lá tratar aqui dessa operação que eu peguei hoje. Perguntei no Instagram se a galera queria uma recapitulação e uma galera, é interessante, algumas centenas de pessoas falaram que queria, que era para gravar para o YouTube. Eu quero ver se a galera vai assistir esse vídeo aqui no YouTube, viu? Ou se a galera só fica no Instagram falando que quer assistir e não vem aqui para assistir na prática. Vamos lá. Prestem muita atenção porque eu não tenho dúvida que esse vídeo aqui, né, essa operação vai trazer nas suas minúcias aí muitos conhecimentos interessantes, inclusive muitos conhecimentos importantes e avançados do Smart Money Concepts, certo? Então, vamos lá que eu vou falar com vocês como foi que eu peguei essa operação, por que eu considero avançada, como eu fiz para pegar essa pontuação aí que me pagou, né, 4 para 1 na proteção. Primeira coisa que eu sempre falo com vocês, toda zona, todo order block, toda região, ele tem 3 pontos cruciais, que são aqui o ponto inicial, a entrada ou zero, o ponto aqui de equilíbrio, ou 50%, e o ponto final, que seria aí o 100%. O gráfico, ele tende a consumir o preço a cada um desses pontos, ao passo em que ele ganha força num deles. O que isso significa? Chegou aqui, pegou com força o ponto de entrada, ele vai certamente consumir o ponto de equilíbrio. Consumiu com força o ponto de equilíbrio, ele vai mitigar lá o ponto final, que seria o 100%. Essa foi a minha primeira leitura aqui dessa localização do gráfico. Outro fator importante, o gráfico ele tinha parado aqui, ele travou nesse order block do 5, acima do ponto de equilíbrio de 50% do dia anterior. Então, mais um ponto relevante para vocês cravarem aí. O que isso significa? Região interessantíssima de liquidez. E ele foi lá, força no ponto inicial, força no ponto de equilíbrio, chegou no ponto final, ele falhou, não demonstrou a mesma força aqui nessa região. Então eu estava atento, porque assim, ele não demonstrando força de continuidade, como a gente observou aqui, ele poderia me dar o quê? Uma oportunidade vendedora. Mas o que eu não queria nesse momento era uma operação precipitada, até porque início de pregão, movimentação com alta volatilidade, trazendo informações aí pré-mercado. Então assim, eu não queria ser precipitado. Então o que eu aguardei? Aguardei que ele fizesse pelo menos uma quebra de estrutura. Eu estava acompanhando aqui pelo gráfico dos 5 minutos, que era onde eu queria essa... Eita, veio muito para cá. Que era onde eu queria essa quebra pelos 5 minutos, porém, eu vi que nos 5 minutos ele foi lá, mitigou e estava falhando, o que provavelmente me diria que ele ia buscar o quê? Esse ponto de equilíbrio aqui, que era a mínima do dia anterior. Mais uma informação importante, mínima do dia anterior tende a ser liquidez. Para além disso, após essa acumulaçãozinha no final do dia anterior, ele tinha deixado também aqui essa linhazinha de tendência, que também era liquidez, mas eu já estava focado aqui na mínima do dia. E aí eu pensei que com a falta de força compradora, ele ia buscar essa liquidez aqui de fundo. Então, voltei lá para 1 minuto e aguardei a quebra. E aí, quando ele veio aqui, né, fez essa correçãozinha, ele já estava me dando uma estrutura. Porque o que caracteriza um topo ou um fundo? Um topo é caracterizado por um fundo que o originou e um fundo é caracterizado por um topo que o originou. Então aqui eu tinha esse fundinho. Ele fez essa quebra aqui, né? Deixou esse order block, quebrou o quê? Com o deslocamento, como o próprio ICT fala, que dá ainda mais força para esse movimento. Quando ele fez essa quebra aqui com esse deslocamento, eu já liguei o alerta, eu falei, esse gráfico vai cair daqui e eu não quero ficar no ponto de ônibus. Quando ele fechou esse candle institucional, né? Você vê o que é um candle institucional, vale? É um candle que ele, galera de outras técnicas aí chamam aí de barra elefante, né? Ou candle de ignição. É aquele candle que ele engolfa candles anteriores, que ele tem visivelmente uma amplitude maior que os candles que o precederam, e aí ele já demonstra muita força na direção. Se você colocar aqui o volume, você vai ver que entrou um fortíssimo volume aqui para jogar esse preço para baixo e quebrar essa estrutura. O que me diz que o gráfico estava numa tendência vendedora e provavelmente meu alvo inicial seria que ele buscasse a mínima do dia anterior.
Só que, o que eu observei após entrar na operação? Entrei na operação e saí do 1 minuto, fui para os 5 minutos. Então, fui para os 5 minutos, toda vez que eu volto aqui, ele puxa lá para trás o gráfico. Então, eu vim aqui para os 5 minutos, após entrar na operação e, né, meu alvo inicial aqui seria aqui, que me daria menos de 3/1. Então, eu ia buscar pelo menos 3/1 nessa operação. Só que quando eu estava aqui no meio do trade, eu observei que, lembra da informação de como o gráfico reage às zonas, ponto inicial, ponto de equilíbrio, ponto final. Eu observei que ele já chegou com força aqui nesse order block dos 15 minutos. Então, poxa, chegou com força, nem respeitou o order block dos 15 minutos, eu acredito que o gráfico ele tenha uma grande força para mitigar o que? O ponto de equilíbrio. Então, o alvo já não era mais aqui, o alvo agora estava lá embaixo. Só que, o que eu observei? Que ele também chegou com força e ele ia buscar o que? O ponto de equilíbrio com toda a força vendedora. Você vê nos 5 minutos aqui, não teve nenhum candle comprador, vários, né, vácuos de liquidez aqui. O que eu esperava para esse tipo de operação? Esperava que ele fosse me pagar aqui, ó. Aí aqui, exatamente no 50% ponto de equilíbrio do gráfico de 4 horas, seria para mim o meu alvo. Só que já tinha me dado aqui, né, nesse ponto aqui, ó, antes de chegar no ponto de equilíbrio desse order block do 15, ele já tinha me dado 3/1. A partir dali do 3/1, a condução é no barra-barra. Pô, Varley, como é essa condução do barra-barra? Vamos lá. Toda vez que o candle aqui de 5 minutos, ele rompe o candle anterior, o seu stop passa a vir, né, a sua proteção, o seu stop gain, ele passa, ou stop loss, né, que seria o stop loss, mas agora tudo é gain, né? O seu take, ele vem para cá, ó, para o fundo, então você vai conduzindo, ele vai para a mínima ou máxima do candle que foi rompido. Então, quando esse candle aqui rompe, aí a minha proteção já vem para cá. Então, aqui eu já estava protegendo, garantindo ali pelo menos ali meus 3/1. E aí o que aconteceu? Rompeu aqui de novo, né? Rompeu aqui, aí já desceu para aqui, ó. Vocês estão vendo onde está meu mouse? Minha proteção já veio para ali. Rompeu esse daqui, ó. Minha proteção já estava ali. Então eu já estava garantindo ali um belíssimo gain até então, né? Aí estava aqui, protegi aqui. Aí eu estava observando, veio para aqui, rompeu. Quando esse aqui rompeu, olha onde é que estava a minha proteção, aqui. Então estava protegido aqui. E foi onde ele me tirou nessa operação. Aí ele vem aqui, ó. Tá protegido aqui. Ele me tira aqui, né? Me tira da operação, voltou lá, me tirou. E fez o quê? Me tirou e foi lá no meu alvo, cravado, mas cravado, ó, milimetricamente, gente. Até postei pra galera, tava compartilhando, né? Tanto na sala, falando desse trade com a galera, como também no nosso grupo exclusivo do Telegram, onde a gente discute o mercado diariamente. Né, a galera do Shark Map School. E aí eu tinha falado com a galera, eu ia até falar um palavrão aqui, mas não pode, mas vocês devem imaginar. Olha como o SMC é lindo. Se eu simplesmente cravasse lá, né, falar, não, é 0 o alvo, né, dessa operação, que me daria aqui um alvo de quase 6/1, né, me pagando aí 49 pontos, eu teria colocado no bolso. Mas como eu já estava muito satisfeito com o gain que eu vinha fazendo aqui, né, que já era um valor, foi um valor muito interessante, né, fiz aí mais de R$2.000 nesse trade, nos pontos da proteção eu já estava consciente, tranquilo, caso ele me tirasse um desses pontos aqui, a grana que ia para o meu bolso já para a B3 já era mais que suficiente para eu ficar tranquilo, né, sem remorso, caso ele fosse buscar o alvo. Então ele voltou aqui e me tirou, né, aqui nessa proteção desse trade aqui. Quando ele me tirou, fez um pullbackzinho aqui medíocre e depois foi lá e pagou. Então essa é a forma aí que eu conduzo as minhas operações. Esse foi o trade que eu peguei aí no dólar hoje, né, que vocês viram, que me pagou em mais de R$2.000. E esses foram os motivos pelos quais eu fiz uma leitura de contexto mais avançada. Ah, Varley, por que mais avançada? Vamos lá. Certamente muitos de vocês não consideraria o contexto dos pontos de entrada e equilíbrio final
dessa zona. Tinha também aqui os 50% do dia anterior, onde o gráfico não estava tendo força para buscar regiões mais acima, e a liquidez também do dia anterior. Tendo em vista esses contextos aqui, a entrada na operação também requeria um pouco de leitura mais rápida, pensamento mais rápido. Por quê? Porque ele quebrou uma estrutura e muita gente fica pensando, ah não, vou esperar voltar. Gente, nem sempre o gráfico volta para te buscar e você precisa entender dentro desse contexto que o gráfico ele já veio aqui, cumpriu a sua missão de estruturas de liquidação e mitigação de região para a partir daí ele seguir na direção oposta. Então todo esse movimento aqui, toda essa leitura do contexto e também da estruturação dessa operação foi uma operação um pouco mais avançada, mas eu não tenho dúvida que vocês acompanhando aí as minhas operações, o racional das operações e os conceitos e conhecimentos que eu posto diariamente no Instagram a vocês conseguirão evoluir a ponto de pegar operações também nesse modelo. Dito isso, vamos para cima. Espero que tenham curtido aí a recapitulação. Deixem um like para que eu possa continuar postando aí, viu? E quero ver essa galera curtir, que a galera chega lá no Instagram, posta, não sei quantas pessoas comentam, afirmaria de like e de reação ao stories, algumas centenas, aí chega no Instagram, a galera, ou no YouTube, a galera não tá assistindo, então bora lá. Eu sei que o YouTube ele é mais difícil de entregar, né, os vídeos, mas ainda assim a galera tem que assistir, deixar o like, compartilhar para dar aquela moral para ver se a gente desenvolve, né? Então vamos para cima, galera, tamo junto, viu?